Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25. Inicialmente, nós vamos ler o versículo 18 e depois leremos os demais. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Até aí vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração, fala conosco nesta noite, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? A mensagem da cruz é o título para a nossa mensagem, para a nossa meditação nessa noite. E eu queria que você prestasse bem atenção para nós entendermos a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. A mensagem da cruz. Deus é autoexistente. Ele é autossuficiente, soberano e livre. Ele salva o pecador do jeito dele, como lhe apraz. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. Os seus caminhos são insondáveis. Os seus caminhos são insondáveis. Ele não precisa, meus irmãos, de mim, nem de você, para salvar, para executar seus planos. Ele não precisa da nossa opinião. Deus resolveu salvar aos homens, aos pecadores, aqueles que creem através da cruz, através de Jesus. Este foi o seu método, a cruz. Agora, a grande verdade é que os homens não estão satisfeitos com este método. E aí eles encontram, eles tentam outros métodos, outras maneiras para se salvar. Só que tudo é em vão. Eles querem ser salvos através das obras, querem ser salvos através da observação da lei, ou então através da filosofia, dos méritos pessoais, das boas obras. Em outras palavras, o homem está dando pitaco. Esta é a palavra. O que é pitaco? Pitaco é quando uma pessoa dá uma ideia sem que tenha a mínima, sem que saiba o que está falando. Ele não tem nenhum conhecimento sobre o assunto e dá a sua opinião. Não, Deus. Este método de salvação aí está errado. Salvar o homem, salvar o mundo através da cruz. Isso não faz sentido, isso é loucura. E Deus disse, eu vou salvar através da cruz, ponto. Sou eu o dono da salvação. Sou eu, a salvação pertence a mim. E eu vou salvar do meu jeito. E é por isso que muitos se perdem, que vão para o inferno. Porque não querem o método de Deus e Deus não vai se dobrar. Deus não vai aceitar ninguém no seu céu simplesmente porque a pessoa é bonitinha, é boazinha, porque pensa que tem algum mérito. Não. Deus vai aceitar no seu céu aqueles que se dobrarem, que reconhecerem o Filho dele e nada mais. Aqueles que crerem no Filho dele, aqueles que olharem para a cruz, esses serão salvos, serão abençoados, serão transformados. E eu gostaria que nós entrássemos agora no texto para que nós possamos entender melhor este assunto. Para nós vermos o que significa a cruz, a salvação através da cruz, ou a mensagem da cruz. Então vamos, em primeiro lugar, ver o que é cruz. O que foi a cruz?
Vamos reler o texto. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, repito a pergunta: o que foi a cruz? Você sabe o que foi a cruz? É preciso entender esse termo aí. É preciso entender esse mistério. Para o Pai, a cruz foi a entrega do próprio Filho para salvar os que creem. E esta entrega foi uma entrega, eu diria, sacrificial. Não foi qualquer entrega. Não foi qualquer coisa que o Pai deu. Foi algo que vai além da imaginação do ser humano. Quem de nós seria capaz de dar um filho para ser sacrificado? E sacrificado é morrer mesmo, no lugar de uma outra pessoa. A Bíblia diz que pode ser que alguém se aventure a fazer isso, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o sacrifício que o Pai fez foi algo inimaginável. Ele deu o filho, não foi apenas deu, ele sabia que o filho ia ser crucificado, morto, executado, assassinado com requintes de crueldade. Isso foi a cruz para o Pai. Para o Pai, então, custou-lhe tudo o que tinha de mais precioso o seu filho. Ele disse do filho: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele falou isso, o pai falou isso lá em Mateus 3,17. Se este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem está todo o meu prazer, e que é perfeito, e que é santo, que não cometeu um só delito, um crime, e eu vou entregá-lo, é um sacrifício muito grande para o pai. Agora, para o filho, o que foi a cruz para o filho? A cruz para o filho foi a entrega de si mesmo, a renúncia. Aniquilou-se a si mesmo, como diz Filipenses. Entregou-se para o sacrifício. Você seria capaz de se entregar para ser sacrificado? Pois é, Jesus se entregou. E quando Jesus se entrega, ele sabia que não seria fácil. Ele suou sangue. Ele orou lá na cruz: meu pai, por que me abandonaste? Ele foi oprimido, foi humilhado, foi espancado, foi escarnecido, foi chicoteado, foi zombado, ridicularizado e pendurado numa cruz. E um dia ele disse para os seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E foi exatamente o que ele fez. Agora, para nós, para você, para mim, para nós, o que foi a cruz? O que foi a cruz? Para nós, a cruz foi o poder de Deus nos tirando, nos livrando do fogo do inferno. Se não fosse a cruz, você iria queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Já parou para pensar nisso? Sim, a cruz nos livrou dessa coisa horrenda, horrível. Foi o grande livramento. Foi o coração de Deus encontrando um miserável como eu ali na cruz. Enfim, a cruz foi o ponto de encontro entre Deus e o pecador. Segundo lugar da nossa mensagem, por que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem? Vamos repetir o texto, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, poder de Deus. Então, a pergunta: por que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem? Primeiro,
Porque para os perdidos, o método de Deus não tem lógica. Veja a ousadia, a audácia. Os perdidos dizem assim: não tem lógica eu ser salvo através de um homem pendurado na cruz. E aí acaba perecendo. Vai para o inferno. Vai perecer eternamente, porque não quer acreditar que um homem pendurado na cruz foi capaz de salvar a humanidade, aqueles que crerem nele. Segundo, porque eles não aceitam Deus na direção de suas vidas. Sim, aqueles que se perdem não querem saber de Deus. Porque se quisessem, se dobrariam. Porque se quisessem, creriam na cruz. Creriam no método de Deus. Eles não querem. Não é de se admirar, meus irmãos, que desde o princípio o homem se deu as mãos à serpente. Foi isso que aconteceu. Inacreditavelmente, a obra-prima de Deus se rebelou contra o Criador e deu as mãos ao inimigo, ao maior inimigo de Deus, Satanás. E o homem, Satanás, de mãos dadas contra o próprio Criador, é claro, para a sua destruição, para a sua ruína. Terceiro lugar, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, porque eles não quiseram a sabedoria de Deus, e sim a sua própria, mas se deu mal. Eles se deram mal. Então, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, porque eles confiam, eles se estribam na sua própria sabedoria. E quem confia em si, quem confia no seu coração, vai perecer. Porque o nosso coração é traiçoeiro. É a Bíblia que diz isso. O coração do homem é mau e desesperadamente corrupto. Então, quem se guia pelo coração vai cair no precipício. Já viu aquele tipo de gente que diz: eu vou pelo que meu coração me dirigir, me guiar, pelo que meu coração está mandando? Vai perecer, porque o coração é traiçoeiro, porque o coração é mau, é corrupto, é corrompido. Nós precisamos ir pela palavra de Deus, pela verdade, se quisermos a salvação. Quarto lugar, porque os sábios deste mundo, para os sábios deste mundo, a salvação está na filosofia, na lógica, na sabedoria humana, na cultura. É por isso que eles ficam escandalizados com a cruz. É por isso que eles tropeçam na cruz. Escandalizar-se com a cruz é tropeçar na cruz. É não crer no plano de Deus. É querer ir para o céu de escada. Claro que vai cair. Ninguém consegue ir para o céu de escada. Né? É claro que eu estou falando aqui de maneira figurada, é uma maneira de dizer que o homem quer ir para o céu do seu jeito. Aquela tipo de gente diz assim: olha, eu quero até seguir os caminhos do Senhor, mas do meu jeito, quando eu quiser, no dia que eu quiser, quando eu estiver de boa vontade. Eu vou para a igreja quando eu quiser, eu oro no dia que eu quiser. Isso não é evangelho. Você não é um discípulo de Jesus se você segue o seu coração. Nós precisamos seguir os caminhos do Senhor. Quinto lugar, porque para os sábios deste mundo, a cruz contraria a sabedoria humana. Mas Tiago diz que esta sabedoria não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria do homem, repito, é demoníaca. Sexto lugar, a mensagem da cruz é considerada loucura porque o Filho de Deus foi crucificado como um malfeitor. E aí os judeus pensaram assim: como é que pode? Aqui nós estamos acostumados a ver ladrão, salteador, bandido de alta periculosidade pendurado na cruz.
E agora um homem diz que naquela cruz, ele pendurado na cruz, vai ser o nosso Salvador. Não faz sentido nenhum. Nós preferimos ir para o inferno. É claro que eles não disseram isso, mas na prática foi isso mesmo. Eles preferiram a morte. Ao crer no homem pendurado na cruz, mas que ressuscitou, ele não está morto, não. Ele não está mais na cruz, ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Sétimo lugar, porque a mensagem da cruz causa repulsa tanto a judeus quanto a gregos. Os judeus querem ver sinais, os gregos querem sabedoria, e aí eles ficam revoltados, ficam irados, indignados com um método tão simples de Deus para salvar o homem, e eles preferem continuar na perdição. Oitavo lugar, felizmente Deus não perde batalha. No versículo 19 aí da sua Bíblia, diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus não perde batalha. Então, Deus colocou em prática o seu plano. Versículo 21, a parte B. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, Deus salva os que creem. Se você crê que um dia Jesus foi pendurado numa cruz para te salvar, você será salvo. Mas se você não crê, você não pode ser salvo. É preciso crer naquele que foi pendurado na cruz para nos salvar. E eu gostaria de passar para o último ponto do nosso estudo. Terceiro e último lugar. O que é a mensagem da cruz? Você já parou para pensar sobre isso? Nós vimos sobre a cruz, o que é a cruz. Vimos sobre a loucura de não crer na cruz, ou porque alguns tropeçaram na cruz. Imagine tropeçar na cruz. Os judeus tropeçaram na cruz. Os gregos tropeçaram na cruz. E tem muita gente tropeçando hoje na cruz. Tropeçar na cruz é não crer na cruz. É não crer em Cristo. É não se humilhar na presença dele. É não se arrepender. É não viver para a glória dele. É não amá-lo. É não honrá-lo. É não exaltá-lo de todo o coração. Então, a pergunta agora é: o que é a mensagem da cruz? Em primeiro lugar, escândalo para os judeus. Versículo 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus até aí. Mas que absurdo! Exclama um judeu ortodoxo. Como alguém pode se imaginar sendo salvo pela cruz? Como um homem numa cruz pode salvar os perdidos? A salvação é pela guarda da lei, fala o judeu, ou o judeu religioso. Resposta da palavra de Deus: errado. Não é pela guarda da lei, não é pelas boas obras, não é pelos méritos pessoais. Em hipótese alguma, senhor judeu, você está equivocado. A salvação não é porque você merece. A salvação não é porque você guarda a lei. A salvação é pela graça. É de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Aliás, vocês, judeus, deveriam se lembrar o seguinte: aos judeus foram dados os oráculos. Lembra que a palavra de Deus falou que aos judeus foram dados os oráculos? O que são oráculos? As revelações, a Bíblia, a palavra. Eu lhes pergunto, qual foi a nação que recebeu a revelação de Deus? Qual foi a nação, a não ser a nação de Israel, que recebeu um profeta de Deus? Qual foi a nação que recebeu esses oráculos? Paulo diz lá em Romanos 3, 1 e 2, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus.
É muito privilégio ter nas suas ruas, caminhando, os profetas de Deus. É muito privilégio receber a revelação direta do próprio Deus. É muito privilégio ter nas ruas empoeiradas de Jerusalém, andando pelas suas ruas, o príncipe da paz, o rei do universo, o criador de todas as coisas. É muito privilégio. No entanto, os judeus não valorizaram isso, não reconheceram isso, que eles foram bem-aventurados, que eles foram os primeiros da fila para serem salvos. Imagine aí uma grande fila para salvação, se é que a gente pode imaginar isso. Mas suponhamos que tivesse uma fila para a salvação. Aí tem uma fila quilométrica. Os judeus nos primeiros lugares ali, para entrar no céu, no reino de Deus. E os judeus simplesmente não creram no Messias. E Deus falou assim, então vamos fazer o seguinte, vocês, judeus, vão lá para o final da fila. Sabe onde é que está isso? João 1, no versículo 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, é preciso crer no Messias, no Salvador. Aos judeus foi dada a primazia, que foi justamente este exemplo que eu dei aí, a questão de que Jesus veio primeiro para os judeus. Vocês, judeus, só creem se virem sinal. O versículo 22 aí da sua Bíblia diz assim, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E aí, uma certa vez, alguns judeus chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, mostra-nos um sinal da tua parte. Querendo ver milagres, querendo que Jesus ressuscitasse o morto, querendo que Jesus curasse um paralítico, quem sabe, que Jesus multiplicasse pães, queremos ver um sinal. E Jesus falou o quê? Uma geração má e perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jonas esteve no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. E o Filho do Homem, da mesma forma, ficará no coração da terra durante 3 dias e 3 noites. E vocês serão condenados pelos ninivitas que se arrependeram, enquanto que vocês tiveram o privilégio de ter aqui o Filho do Homem e não creram. No entanto, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas apenas dizia, daqui a 40 dias Deus vai destruir essa cidade, vai subverter essa cidade. E os ninivitas se convertem. O povo de Jerusalém, os judeus, tiveram o privilégio de ter o Filho próprio Deus encarnado ali com eles durante 3 anos e meio e não quiseram crer. Tem gente que ouve o Evangelho 1000 anos, né? Vamos usar aqui uma linguagem bem exagerada. A vida toda ouve que Jesus é o Salvador, ouve que precisa se arrepender dos pecados, ouve que precisa abandonar os seus próprios caminhos e ouve que precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador e nunca se converte. Eu lhes pergunto, tem salvação para uma pessoa dessa? Você acha que Deus simplesmente vai passar a mão pela cabeça e dizer, não, deixa para lá? Não, meu querido, minha querida, é preciso fé e arrependimento. É preciso confessar publicamente o nome de Jesus, ou então não tem como ser salvo. Porque os judeus ouviram o evangelho o tempo todo, presencialmente. Não foi online, não, foi presencialmente. Eles viram Jesus, eles contemplaram o Rei da Glória, o Senhor da batalha. Eles viram com os próprios olhos e não creram. E hoje não é diferente. Apesar de não vermos fisicamente o Salvador, mas o testemunho está por toda parte. E aí, muitos não creem. E escândalo, meus irmãos, que o texto diz aí, para os judeus, é a mesma coisa de escândalo para os religiosos. É porque tem muito religioso hoje
que também tropeça na cruz. Há muitos judeus hoje, há muitos religiosos hoje, muitos que se escandalizam com a cruz, muitos judaizantes que insistem em trazer a Bíblia, trazer, melhor dizendo, as coisas que estão lá registradas na Bíblia para o nosso meio, que eram as práticas dos judeus. Então, é como se trouxesse o judaísmo para o nosso meio, que não faz sentido nenhum. Ou seja, pessoas religiosas querendo ser salvas do seu jeito. Segundo lugar, a mensagem da cruz é loucura para os gentios. Se é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Versículo 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Veja só, os gregos se tornaram famosos pela filosofia, certo? Com isso, eles desprezaram a mensagem da cruz. Então, para os gregos, a salvação por meio da cruz é loucura. É motivo, inclusive, de zombaria. Um dia, Paulo estava pregando em Atenas. Atenas, a capital da filosofia. Atenas, o lugar principal da filosofia em tempos idos. Atenas, a capital da Grécia. E Paulo estava pregando ali naquela localidade, e lá é o berço, né, dos filósofos. E Paulo estava pregando para filósofos. E sabe o que aconteceu? Eles escarneceram do evangelho, escarneceram de Paulo, zombaram de Paulo, embora Deus graciosamente tenha salvado alguns. Em Atos 17:32 diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto te ouviremos noutra ocasião. Então, foi o que eles fizeram? Escarneceram a mensagem da cruz. Zombaram. Quando um ser humano não crê em Jesus, ele está zombando. Ele está criticando, está ridicularizando. Quantas vezes a gente vai pregar e a pessoa começa a zombar da gente, começa a ridicularizar, ou então simplesmente ignora. Então, ignorar a mensagem do evangelho, é isso que é loucura. É isso que está colocando a sua vida em risco. Os gregos ou os gentios buscavam a razão da existência na filosofia e no mundo, porém jamais encontraram. Eles eram descrentes e céticos. Hoje, as coisas não são diferentes. Aliás, estão bem pior. O homem não crê, as religiões se multiplicam, o sincretismo religioso está por toda parte. Sincretismo religioso é a mistura das religiões. Imagine aí muitas religiões. Por que existem tantas religiões? Sabe por quê? Porque o homem está de mãos dadas com Satanás. Sim, para enfrentar Deus. E eu lhes pergunto, quem é que pode enfrentar Deus? E aí os homens criam religiões inspirados por Satanás, porque a criação de uma religião nada mais é do que uma tentativa de autossalvação, de querer se salvar pelos seus próprios ideais, ideias, o que é impossível. Uma religião não pode salvar ninguém. Quando uma pessoa cria uma religião, ele está dizendo, em outras palavras, que não precisa de Jesus, não precisa da cruz, não precisa olhar para a cruz, porque ele acha que a religião vai salvá-lo. Oh, santa ignorância! Ninguém consegue se salvar pela sua religião. Mas a palavra de Deus pergunta: onde está o sábio? Onde o escriba? Versículo 20. Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Terceiro e último lugar, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Por favor, veja aí na sua Bíblia, nos versículos 24 e 25.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, a mensagem da cruz é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para salvar os que creem. Você crê? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê na cruz de Cristo? Você crê que foi lá na cruz que Jesus pagou os teus pecados? Se é assim, pode ter certeza que você será salvo. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus quebrou os grilhões que nos mantinham presos a Satanás. O ser humano estava preso a Satanás. E sabe como era? Eu vou ilustrar para você entender aqui como é que o ser humano está preso a Satanás. Imagine aí uma grande fila. Uma fila de pessoas algemadas com correntes nas mãos e nos pés. Imaginou? Essas pessoas não estão apenas algemadas ou amarradas, acorrentadas com as mãos e os pés. Elas estão cegas também. E com os ouvidos tapados. É assim que o ser humano se encontra. Exatamente. A humanidade se encontra assim. Algemada, cega, surda. E a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas. Isso é muito triste. Então, veja só. O nosso Deus, que é todo-poderoso, ele quebrou os grilhões dos pés e das mãos, tirou o tampão dos ouvidos e as vendas dos olhos daqueles que lhe pertencem, daqueles que creem em Jesus Cristo. Porque uma pessoa pode estar com os olhos tapados, com os ouvidos, com os olhos vendados, com os ouvidos tapados e amarrados ou acorrentados de pés e mãos. Essa pessoa pode crer no Senhor Jesus Cristo. E aí Deus vem, quebra todos esses grilhões, e aí o Senhor Deus vem e liberta aqueles que lhe pertencem. Se você pertence ao Senhor Jesus, ao Senhor, pode ter certeza que Deus veio ao teu socorro, e isso foi a cruz. Isso foi através da cruz. Foi na cruz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi na cruz que ele nos deu vida e vida em abundância, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Foi na cruz que ele perdoou todos os nossos delitos, como está lá em Colossenses 2,13. Foi na cruz que Deus nos fez novas criaturas, como está lá em João 3,3. João, 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi na cruz que passamos a enxergar o reino de Deus. Jesus chegou para Nicodemos e disse: em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, quando alguém nasce de novo, essa pessoa passa a enxergar o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver. Se você nasceu de novo, você vê o reino de Deus. As pessoas lá fora não conseguem ver o reino de Deus. Você sabe que está salvo, que está no reino, mas as pessoas lá fora não sabem disso. Elas ignoram, porque elas querem viver na ignorância. Querem viver na rebeldia, na cegueira, no pecado, longe de Deus. Mas você que já foi liberto, você sabe que está no reino de Deus. Você consegue enxergar o reino de Deus, que está no seu próprio coração. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus está no nosso coração. Então nós conseguimos enxergar o reino de Deus. Foi na cruz
que alcançamos a paz com Deus, como diz Romanos 5, no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi na cruz que passamos a ser chamados filhos de Deus. Sim, somente aquele que olha para a cruz passa a ser chamado filho de Deus. Foi na cruz que passamos a fazer parte da família de Deus, como Paulo disse lá em Efésios 2:10. Foi na cruz que fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Foi na cruz que fomos libertos das garras do pecado. João 3:36. E conhecereis a verdade nos libertará. Sim, Jesus nos libertou das garras do pecado. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que está aí no último versículo, no versículo 25. Portanto, eu concluo dizendo que Deus salva os que creem. A salvação é pela graça mediante a fé. A salvação se deu na cruz. Ele não precisa de mim, nem de você, nem de ninguém, para dizer o que fazer. Ele resolveu nos salvar através da cruz. Ele é perfeito. Então, vamos nos dobrar diante dele. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Não fosse a cruz, estaríamos perdidos para sempre. Queremos, neste momento, nos quebrantar, nos voltar, nos humilhar, nos ajoelhar diante daquele que um dia esteve na cruz, mas que está vivo e reina pelos séculos dos séculos, o Senhor Jesus Cristo. Que cada pessoa aqui creia, Senhor. Que ninguém aqui espere para amanhã, mas creia hoje, agora, em Jesus. Que cada pessoa, Senhor, declare, não se demore. Que cada pessoa, Senhor, faça isso urgente, urgentíssimo. A tua palavra diz, hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. E nós queremos, Pai, te agradecer. Ajuda-nos a nós que já cremos, a nos mantermos firmes nos teus caminhos, a perseverarmos e a não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que a tua graça nos sustente, nos preserve nos teus caminhos, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. E nos guarde, e nos sustente. Queremos dizer que nós te amamos, que nós te adoramos, que nós te reverenciamos, pois o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor. Espere-nos em paz, dá-nos uma semana feliz na tua presença. Nos guarda, nos livra de todo mal. Oramos por esta cidade, invocamos a tua bênção e a tua proteção, Senhor. Repreende todo o mal, neutraliza as forças contrárias, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa cidade, Senhor. Nós oramos gratos, em nome daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé.